Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema dessa sexta-feira: legalização das drogas é um bom caminho? Essa questão é pertinente nos dias de hoje. Nós assistimos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, uma crescente polêmica sobre como enfrentar o crime organizado. E há uma associação direta entre o crime organizado e o tráfico de drogas. A política predominante no Brasil, como em outros países do planeta, com exceções, é a política da guerra às drogas, estabelecida ainda nos anos 70 e que teve como matriz o discurso de segurança interna do governo norte-americano. Era a época do governo Nixon, do Partido Republicano, um presidente ultraconservador. Nixon declara a guerra às drogas. No contexto em que ele o faz, essa decisão tinha uma clara conotação política, para além de ser uma orientação sobre como enfrentar um tema delicado de segurança interna, um tema delicado de criminalidade. É o período em que o governo americano adota uma estratégia ofensiva contra o movimento de direitos civis e contra o movimento negro nos Estados Unidos, buscando comprometer as lideranças do movimento negro com o tráfico de droga, estabelecendo um nexo entre as drogas e o movimento negro. É conhecida essa história, com infiltração, com plantação de drogas em sedes dos Panteras Negras, com a tentativa de colocar quantidades crescentes de droga nas comunidades negras que viviam se rebelando contra a tirania do Estado, e com isso criar um discurso na opinião pública a favor do governo. Fazia parte da estratégia desenhada pelo FBI, pela Polícia Federal norte-americana, contra o movimento negro. Mas, para além de ser uma estratégia política, a guerra às drogas do governo Nixon é a maneira pela qual o Estado norte-americano decidiu combater o problema do tráfico e do consumo de drogas. Rapidamente, nas décadas subsequentes, a maioria dos países adotaria uma política semelhante. Tantos anos depois, a conclusão, até mesmo entre os setores conservadores, é que essa guerra às drogas é um enorme fracasso, além de ser uma grande hipocrisia. Por que é um fracasso? Porque as cadeias estão cheias. Os Estados Unidos, num único ano, por exemplo, em 2013, chegou a prender 600 mil pessoas por pequeno consumo, pequeno tráfico de droga. A guerra às drogas significa que as pessoas têm dificuldade de acesso a tratamento, aqueles que são dependentes químicos, significa uma enorme quantidade de recursos aplicados no sistema penitenciário e não em educação, significa a criminalização de comunidades inteiras e significa, finalmente, a guerra aos pobres, ou seja, um ataque generalizado contra os espaços territoriais onde supostamente a droga é traficada. Afinal de contas, o tráfico de drogas, especialmente nos países ou nas regiões pobres, é o recurso para quem não tem oportunidade, não teve acesso à educação, não tem oportunidade de emprego, não tem possibilidade de ganhar a vida. O tráfico de droga vira uma alternativa. E, portanto, a guerra às drogas se transforma numa guerra contra os territórios dos pobres. A gente vê isso agora no Rio de Janeiro. As Forças Armadas, comandos da polícia, o BOP, onde que eles atacam? Eles atacam o Leblon, eles atacam o Ipanema, eles atacam a classe média alta que consome a droga, eles atacam os capitalistas que fazem a lavagem do dinheiro da droga e que investem no tráfico de droga? Não, eles atacam os territórios onde supostamente estão inseridos os traficantes, e esses territórios são os territórios da pobreza, são as comunidades, são as favelas. Isso é verdadeiro no Brasil, isso é verdadeiro nos Estados Unidos, isso é verdadeiro em todos os países onde essa política de guerra às drogas foi implementada. Guerra às drogas se transformou na guerra aos pobres. E um grande fracasso, inclusive do ponto de vista de saúde pública e da utilização dos recursos estatais, uma vez que você aplica, repito, mais em cadeia do que em educação,
proporcionalmente. Você acaba aplicando, desviando recursos para uma política que poderia ter uma outra natureza. Mas a guerra às drogas é também uma hipocrisia. Vocês não ouvem falar em guerra às drogas contra o álcool, o tabaco e o chocolate. São 3 drogas que, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, matam mais do que as drogas proibidas. O alcoolismo, a dependência do cigarro, a obesidade, são doenças públicas de maior efeito, de muito maior efeito do que as drogas que são proibidas. Por que não são proibidos, especialmente o álcool e o cigarro? Porque nos últimos 50, 60, 70, 80 anos, essas duas atividades comerciais, o álcool e o cigarro, são controlados por grandes monopólios. Esses grandes monopólios financiam campanhas, pagam publicidade na imprensa e, portanto, acabam estando isentos das políticas proibitivas, acabam estando isentos da guerra às drogas, que acaba se concentrando num outro grupo de drogas, a maconha, a cocaína, etc., e não no álcool e no tabaco. No passado, o álcool também foi proibido. Nos Estados Unidos existiu, vocês já devem ter lido sobre isso, assistido no cinema, a época da lei seca, da Prohibition, que era o quê? Uma lei que proibia a venda de álcool nos Estados Unidos. Essa lei durou várias décadas. Essa lei só teve como resultado o aumento do consumo do álcool, porque deu ao álcool um manto de um carisma, uma mística, que disseminou o consumo do álcool. Ele saiu de uma situação de normalidade, passou a ter um encanto, permitiu a criação, o desenvolvimento de máfias e quadrilhas, porque transformou o álcool num ativo de altíssimo valor, uma vez que ele estava proibido. A proibição altera a lei da oferta e da procura. Evidentemente que com a proibição disparou o preço do álcool. Não só disparou o preço do álcool, como sua comercialização e produção não eram controlados pelo Estado. O Estado só se colocava a tarefa de reprimir a produção e o consumo do álcool e não de regulamentá-lo. Portanto, disparou o preço, máfias se apoderaram do comércio do álcool, o álcool era batizado, como se diz, hoje sobre a cocaína e sobre outras drogas, naquela época também, ou seja, o álcool era falsificado para se ganhar mais dinheiro com bebida falsa. Essas bebidas falsas provocavam danos terríveis à saúde das pessoas, não havia políticas de saúde pública em relação aos dependentes do álcool. Foi uma grande tragédia na história dos Estados Unidos, cuja resultante criminal foi o fortalecimento da máfia e a resultante de saúde pública foi uma enorme esteira de problemas para a população norte-americana, a um ponto tal que os Estados Unidos extinguiu a lei seca e permitiu a comercialização livre do álcool, com controles, com regulação, de tal sorte que a saúde pública esteja protegida e que as empresas não possam fazer ilimitadamente o que desejam. Vejam só a hipocrisia. Hoje, o álcool e o cigarro não são proibidos porque são, repito, grandes monopólios que, com o dinheiro da propaganda, do financiamento de campanhas eleitorais, dos lobbies que organizam, dos filmes que ajudam a financiar, eles vão se protegendo da guerra às drogas. Há uma série de países que foram para o caminho oposto nos últimos anos. Um grupo importante de países. Estamos falando de 20, 30 países e mesmo de alguns estados dentro dos Estados Unidos. Qual o caminho que esse grupo de países foi? O da legalização das drogas. O da legalização e o da regulação das drogas. Há um exemplo histórico, que é o da Holanda, não é? A Holanda, vocês sabem, sempre teve a droga, há muitos anos tem a droga legalizada, o consumo é legalizado, embora a produção seja proibido. Ou seja, a Holanda é uma coisa um pouco esquisita, porque tem repressão contra a produção, não tem contra a comercialização. Há casos mais modernos, como o do Uruguai, que legalizou toda a cadeia de produção, distribuição e consumo da maconha e colocou não só apenas sob regulação do Estado, mas sob controle público, de tal maneira que todo esse processo pudesse ter legislação a respeito e ter controle sanitário. Há casos avançadíssimos, como o de Portugal, que em 2001 também legalizou todas as drogas. O conservador Portugal, Portugal católico, Portugal
célula máter da nação brasileira, legalizou todas as drogas em 2001. Nesses países que legalizaram as drogas, o que nós encontramos como resultados? Primeiro, desmistificando uma afirmação corriqueira dos defensores da guerra às drogas, a legalização das drogas não provocou aumento de consumo. Em alguns casos, pequenos aumentos de consumo provisórios, imediatamente depois da legalização. Mas a médio e longo prazo, em muitas situações, em muitos países, o consumo caiu. Porque perdeu a mística, porque normalizou a droga. Porque a droga regulamentada deixou de ter o mesmo charme, especialmente nos setores jovens. E porque as políticas de saúde pública e de prevenção ao consumo da droga, explicando os problemas que o consumo de droga podem causar, essa mudança de prioridade da repressão para uma atividade pedagógica em grande escala, provocou uma redução do consumo da droga, como ocorre hoje com o cigarro. O cigarro é cadente o consumo, no mundo inteiro, no Brasil em especial. Por que ele é cadente? Porque se proibiu o cigarro? Não. Porque não se reprime o cigarro. O que se faz é uma campanha fortíssima, pedagógica, já há muitos anos, sobre os malefícios do consumo do cigarro. Não houve, portanto, nessas experiências, em média, nenhum aumento do consumo. Ao contrário, queda do consumo. Vamos pegar um caso que nos é emblemático, Portugal, porque já temos aí 17 anos desde a legalização das drogas em Portugal. Quando as drogas em Portugal foram legalizadas, em 2001, existiam internados no país 100 mil dependentes, tratados em distintas clínicas, 100 mil dependentes registrados pelo Estado. 17 anos depois da legalização das drogas, são 15 mil os dependentes em tratamento. Caiu o número de dependentes, porque subiu a atividade pedagógica pública sobre os malefícios do consumo das drogas. Segundo, é evidente, como dado estatístico, que a legalização das drogas nesses países provocou uma redução drástica da taxa de criminalidade. Drástica. O Uruguai comemorou no ano passado que o número de homicídios relacionados ao tráfico de drogas havia passado para 0. Nenhuma morte relacionada ao tráfico de drogas. Idem em Portugal. Portugal teve queda do número de encarceramento, queda na estatística de homicídios, queda em todos os indicadores, em todos os marcadores estatísticos correlatos ao tráfico de droga, porque o tráfico de droga não é só tráfico de droga. O tráfico de droga carrega junto a indústria do homicídio, o contrabando de armas, a lavagem de dinheiro. Todos esses indicadores caíram depois da legalização das drogas. E repito, Portugal legalizou todas as drogas e não apenas a maconha. Ninguém em Portugal pode ser preso por porte, consumo ou venda de droga. Então é uma experiência importantíssima de ser estudada. A legalização das drogas, para além de permitir uma nova prioridade, ao invés da repressão, a política de saúde pública e de prevenção, a legalização das drogas também provocou, nos países que a implementaram, uma redução das taxas de criminalidade nos mais distintos itens. Há um terceiro elemento importante na experiência desses países. A legalização das drogas, por provocar uma queda da taxa de criminalidade, também provocou um esvaziamento do crime organizado. O crime organizado deixou de ter um ativo sobre o qual ele detém um monopólio. Quem detém o monopólio das drogas ilegais? São as quadrilhas, é o crime organizado. Esse é o seu bem comercial que o transforma numa potência capaz de ocupar territórios. Vejam o que acontece no México. Os cartéis no México possuem um grande ativo, que é o monopólio da droga ilegal. A partir desse monopólio da droga ilegal, constituíram verdadeiros exércitos criminosos que dominam territórios do México. O mesmo se passou com a Colômbia, especialmente nos anos 80 e 90. O mesmo se passa no Rio de Janeiro, parcialmente em muitas das comunidades, em muitos dos morros cariocas. O crime organizado de posse
desse monopólio, do monopólio desse ativo, ele passa a ter uma força financeira que se transforma em força militar. Bom, se ele perde o monopólio desse ativo, se esse ativo passa para a legalidade e passa para o controle do Estado, como é o exemplo uruguaio, as quadrilhas, o crime organizado se esvazia. Os cartéis se desmontam porque eles perdem o seu oxigênio econômico, eles não têm mais o monopólio da droga. E com isso, você cria uma situação onde é possível a libertação dos territórios outrora ocupados pelo crime organizado. Claro que isso não vai eliminar a criminalidade como um todo. Num primeiro momento, sejamos claros, transparentes e honestos nesse debate, num primeiro momento pode até ocorrer de certos índices de criminalidade subirem. O crime organizado sem a droga pode eventualmente, durante um certo período, aumentar o número de assaltos, aumentar o número de outras atividades que lhes permita repor o capital perdido com a legalização das drogas. Mas o fato é que os grandes cartéis perdem o oxigênio econômico para continuar existindo. Isso aconteceu até mesmo com a máfia norte-americana. A máfia norte-americana foi obrigada a legalizar seus negócios quando o álcool deixou de ser proibido. A máfia americana foi lá para Las Vegas controlar o jogo, controlar a prostituição, controlar a droga ilegal, já não era mais o álcool. Mas ela perdeu força em função do fim da lei seca. O mesmo ocorre, em muito maior intensidade, nos países que modernamente legalizaram o consumo e a produção das drogas. Há uma brutal queda do crime organizado. E o Estado passa a assumir o controle, a regulação do processo das drogas. Há um quarto benefício que não se deve perder de vista. Uma vez que esteja legalizado o consumo e a produção das drogas, que se tire a criminalização como o trato mais frequente do tema das drogas, é possível ampliar as verbas, os esforços, os estudos para a utilização medicinal das drogas, que é um recurso importantíssimo em relação, por exemplo, à maconha. Há vários estudos e experiências práticas que mostram sua importância medicinal em vários aspectos, em vários tratamentos. E isso só foi possível desenvolver com firmeza estudos nessa direção quando você tira a criminalização sobre a produção e o consumo das drogas. É um quarto benefício importante dessa política, na política de legalização das drogas. É um embate fundamental entre uma visão progressista e uma visão conservadora. E em relação a esse embate, nós temos também que tratar as coisas como elas são. Houve muita timidez da esquerda latino-americana nesse embate, que é um embate que diz respeito à vida cotidiana das pessoas. Poucos países, além do Uruguai, avançaram para valer no caminho da legalização das drogas e do desmonte do crime organizado, não por piruetas e factoides, como é a intervenção militar no Rio, mas por uma política que desestruture o funcionamento econômico do crime organizado. Poucos países, além do Uruguai, adotaram políticas amplas e eficazes em relação a isso, embora haja países que tenham tido avanços nesse terreno. O Brasil mesmo teve avanços. Há decisões judiciais que limitam a possibilidade de prender pessoas que estejam com pequenas quantidades de droga. Mas, efetivamente, a esquerda latino-americana não tratou isso com a coragem necessária. E a esquerda brasileira, os governos petistas, tampouco trataram com a coragem necessária. Qual é a coragem necessária? A que teve Portugal, e Portugal não teve essa coragem com governos progressistas, teve essa coragem com governos conservadores. Adotar, reconhecer claramente o fracasso da guerra às drogas e adotar uma política de legalização das drogas como o caminho para enfrentar o crime organizado e esse grave problema de saúde pública, especialmente entre a juventude, que é a dependência química das drogas. Esse, portanto, é a essência do tema de hoje. Nós agora vamos passar a resposta de perguntas que a redação vai mandar, um grupo de perguntas, para esclarecer aspectos que eventualmente tenham ficado em dúvida ou polêmicos
no tema dessa tarde. Vou aqui colocar meus óculos, senão eu não consigo ler as perguntas. Vamos lá. Bia Pereira pergunta: na sua opinião, por que parte da população ainda parece resistir à ideia de legalizar a venda de drogas recreativas como maconha? Obrigado pela pergunta, Bia. Por conservadorismo, as pessoas associam o uso das drogas à violência, ao descontrole, a todos os malefícios que, evidentemente, o uso excessivo das drogas, de qualquer droga, isso vale também para o álcool, para o cigarro e até para o chocolate, causa. As drogas têm em si um risco, uma associação com atividades, com valores e com atitudes complicadas, ainda que os estudos demonstrem que a droga não altera o caráter de ninguém, ela libera as pessoas que têm outros tipos de problemas psiquiátricos ou outros tipos de problema moral, elas se libertam e libertam os monstros que têm dentro de si. Essa relação entre a droga e a violência, entre a droga e a marginalidade, é que leva as pessoas, por conservadorismo, a ter uma forte resistência à ideia da legalização das drogas, mas é um debate que tem que ser feito. Obrigado, Bia. A Margarita Chuvenk também pergunta: você acredita que a legalização das drogas diminuiria a violência no Brasil? Estou convencido que sim. As experiências internacionais mostram isso. Uma vez que a droga esteja legalizada e o Estado possa regulamentar, o comércio da droga deixa de estar legalizado pela violência dos cartéis, porque os cartéis exercem a violência em todas as etapas da produção e do consumo de droga. Porque é pela violência que nos países que produzem a droga, pela violência que os cartéis subordinam os camponeses e por baixos preços arrancam sua produção, da qual deriva a droga que será industrializada e comercializada, é pela violência que se cobra quem deve para os traficantes de droga. Ou seja, é a ilegalidade que faz da violência uma ferramenta comercial. A legalidade, a regulação e a intervenção do Estado, potencialmente, repito, em função do que nos mostram as experiências internacionais, a regulamentação e a intervenção do Estado tendencialmente devem derrubar e muito os índices de violência. Tiago Ângelo pergunta: você acha que o Brasil deveria adotar um modelo de liberação semelhante ao da Holanda ou deveríamos começar com um modelo mais próximo ao Uruguai? Eu creio que o modelo uruguaio é muito mais avançado. O Uruguai legalizou toda a cadeia da produção da maconha, o Estado acompanha a produção, a distribuição e a comercialização, todas as etapas relativas ao uso da maconha. A Holanda não. A Holanda legalizou já há muitos anos apenas o comércio em determinados lugares específicos, o comércio da maconha. A produção continua a ser proibida e reprimida, o que é um pouco esquizofrênico, porque da onde vem a droga que as lojas vendem, se a produção está sendo coibida? Ou seja, mantém-se o peso do tráfico de drogas no atacado. O que deixa de existir é a proibição no varejo. Não é uma política das mais sensatas. E a própria Holanda debate isso hoje. Nós vamos aqui, tem uma última pergunta da Anabela Puchinski. Breno, Elisaldo Carlini foi intimada a depor nessa semana por apologia ao crime. Pode falar sobre isso? Com muito prazer, Anabela, e agradeço a sua pergunta. E uma pergunta muito importante. É uma das aberrações do Brasil pós-golpe, ou seja, uma escalada repressiva, irracional, ultraconservadora, que se abateu também sobre o professor Carlini. Para quem não conhece, o professor Elisaldo Carlini tem 88 anos, mais de 60 anos pesquisando as aplicações medicinais da maconha e outras drogas. É um homem reconhecido no mundo inteiro pelo seu trabalho científico, tem seu nome citado em mais de 13 mil artigos publicados em revistas científicas. E o professor Elisaldo Carlini participou no ano passado de um congresso. Nesse congresso ele defendeu a legalização das drogas, ele questionou muitos dos argumentos contrários à legalização, sobre a relação entre droga e determinados tipos de comportamento humano.
e recebeu uma intimação do Ministério Público de São Paulo para comparecer numa delegacia e depor sob a suspeita de apologia ao crime. Veja só onde chegamos. Isso é uma aberração, uma violência. O furo de reportagem sobre esse fato foi dado pelo nocaute do grande amigo Fernando Moraes. O professor Carlini foi levado à polícia por apologia ao crime porque participou de um congresso no qual debateu, com o espírito crítico próprio à universidade, debateu a questão das drogas, a sua legalização e das suas aplicações científicas. Realmente uma aberração. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Lembro a todos de fazer a assinatura solidária do Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. A imprensa independente necessita do apoio dos seus espectadores, leitores e ouvintes para enfrentar a mídia monopolista. Lembro vocês também de se inscreverem no nosso canal no YouTube, no canal no YouTube do Opera Mundi, uma plataforma pela qual os nossos programas, os programas da TV Opera Mundi, também são divulgados. Vou ficando por aqui. Na próxima terça temos 20 minutos de história com o terceiro episódio da série sobre a história do PT. E na próxima sexta-feira, o nosso 20 minutos tradicional. Até lá, muito obrigado pela audiência.